Aê! Chegamos! Chegamos! De volta. Estamos aqui mais uma vez. Não sei pela qual vez estamos aqui, mas estamos aqui mais uma vez. Mais uma. Permanecemos. Isso aí mantém tranquilo. Itacast. Tá vingando, tá dando boa. Pô, cara. O pessoal tá pensa. gostando. O que vocês têm ouvido falar do Itacast por aí? Cara, a princípio parece que gostam. O pessoal tá gostando. É que também ninguém vai vir reclamar pra nós, né? Não vai. Porque Vou se falar vier, mal leva. pra gente, Se vier, sabe? leva. Pô, aí não, né? Mas cara. Como diria o meu irmão, né? É tão deselegante você falar na frente da pessoa, espera e fala nas Bora. costas. Fica uma situação desconfortável ali, a pessoa fala. Chegar e falar assim, Marlon, o podcast tá ruim. Não é por mal. Espera o Marlon sair, aí você Isso, fala vai. depois nas contas. Pô, Pra podcast nós ruim pode do cara. falar só que tá bom. Tá bom, a gente aceita elogio. Não, se falar que não tá bom pra gente, a gente pode não considerar a sua fala. É, exatamente. Tô nem aí. Ou chorar, entrar em depressão, ficar triste. E este, Ai, não. que poderia facilmente hoje se chamar Itaclasse. Pelo conteúdo da nossa Ai, conversa. boa. Você gostou, né, negão? Foi. Boa. Ô, cara, E foi o bom. Marlon já deu um spoiler do que vai ser, né, nosso episódio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre... A gente já falou, né, no outro episódio com a Michelle, né, um pouco sobre ambiente escolar, mas mais voltado para Terapia, essas coisas, né? terapia e tal. E hoje a gente vai falar sobre ambiente escolar aí. Cuidado algumas na coisas, escola, cuidado, comunidade como um todo ali. Coisa linda. Da hora, né? E pra quem não me conhece, eu sou o Misael Santana, sou aqui da IPI, da parte da comunicação, presbíteros e afins, marido da Bibi. Sou carregador de leite. Deleite. Como todos Deleite. podem ver aí, uma lesão. Cara, carregador de leite. Não tá fácil essa vida. Tava aqui no lugar errado, na hora errada. E eu, por ironia do Ironia. destino, Que coisa. uma folga no dia de descarregar o leite. Não entendi. Até o Celso entrou nessa daí de Até carregar. entrei. Celso também, Celso Machado, sou pastor e tal, essa coisa, tudo amigo desses caras aqui, carregador de leite também, né? Tô com. Né, o tendão tá um pouco comprometido, mas tamo aí. E eu sou o Marvel Brinks, Marlão, pastor, O jovens, pastor sem afins. sobrenome. Sem sobrenome. Ele tem, né? Não tem. Sim. 3 nomes próprios. 3 nomes. Definem esse homem. Sim, fiquem à vontade para chamar do que quiser, menos calvo. Eu não estou aguentando mais esse apelido. Se você, quero ver essa galera, só dos adolescentes assistem, escreva calvo aí embaixo nos comentários. Isso, Vamos ver se tá- vai ser o pessoal legal. tá assistindo. Vamos, cara, desafio pro hashtag aí. Se eles não estiverem assistindo, eles vão assistir só pra colocar. Só pra me ofender. Não, vai, com certeza. Mas eu amo eles. Eu amo. Roda a vinheta. Aí. É isso daí, então pessoal, estamos de novo. E agora a gente vai começar falando sobre ambiente escolar. Não é novidade para ninguém. A IPI é um ambiente escolar faz muitos anos, né, Celso? Quando é que começou essa escola aqui? Você lembra? Você sabe quando é que começou a escola Diva Henk? Então, como uma creche num projeto de parceria começou em 1996. Eu tava presente aqui. A primeira passagem sua. Foi a primeira passagem, cara. Fazendo história, o Celção. Aí, sempre. O Celso tipo Paulo, né? Ele veio pra igreja, Soltou tal, a semente, a pá. semente, Fui. só não foi preso e E nem voltou. apedrejado, voltei. Ou foi. Ou foi. Né? Vai- Ou voltou vai meio que- cansadinho, vai. Vai que São Mas Paulo. voltou. 96. Que começou, foi a semente da escola, né? Aham. Era um projeto de parceria, era uma creche, não tinha creche na região, a gente decidiu aqui junto, conselho e tal, a fazer uma creche para acolher as crianças das mães que trabalhavam aqui no bairro e levavam as crianças para uma creche no centro da cidade. Então era desgastante pra caramba. Exatamente. E depois essa parceria evoluiu, e aí a prefeitura conversou, e aí virou escola, e começou a progredir, né? Coisa tal. É uma coisa que a nossa igreja tem como base, assim, né? De
comunidade, né? Acho que esse negócio que veio... A igreja, que para quem não sabe, o terreno era destinado, né? A ser uma igreja, um cemitério E uma e uma escola, né? 2 vingou, Não. não. Por enquanto. Mas dizem que tem algumas Lendas urbanas. lendas itaquizenses que tem alguns... Que aqui era um banhado, né? Exatamente. Foi aterrado. Deus o livre. Jesus, Vai cara, saber. meu Deus. Eu acho que não ter colocado um cemitério, por enquanto, é uma Tá coisa... bom. Tá Tá legal. Agora, ô Bispo, mas pegando aí, você falou, dentro do presbiterianismo, no geral, a gente está na IPI, mas tem a IPB, tem outras igrejas. O ramo presbiteriano sempre foi focado em educação, cara. Sempre foi dedicado nisso. E a nossa igreja aqui tem isso no sangue, né? Na existência dela. Faz parte da essência dela, essa coisa da educação, desse engajamento com a educação, desse envolvimento. Então é uma marca mesmo, assim. Legal. É interessante. né? Não só falando do IPI do Itaqui, igreja local, mas você falando isso, cara, me vem em mente aqui, um dos motivos do rompimento e da instituição da IPI do Brasil é por conta da decisão de Eduardo Carlos Pereira, né, o fundador da IPI, para ser uma igreja com um ensino mais nacional, porque dependia muito dos missionários de fora. E até uma das coisas ali que eles debatiam era em torno disso. Né? Aí tem várias coisas, tal, beleza. Mas um dos pontos que era muito discutido era a questão da educação, da forma de ensino. Poxa, temos capacidade para os nossos próprios professores aqui da nossa nação poder... É legal isso aí, né, cara? Legal, você parar legal. pra pensar assim que tá na veia, tá no DNA. E vindo dessa história da IPI, hoje aqui no Itaqui a gente se encontra em uma situação muito favorável a essa de apoio, de auxílio, de socorro às escolas que fazem parte da nossa comunidade, né? Hoje a gente tem um trabalho, pra quem não sabe, Bruno Henrique, Bruno Henrique. O Calvo, vulgo Calvo. faz parte de uma capelania, né, de escuta ativa dentro de algumas escolas aqui, que ele vai contar um pouquinho mais agora como é que tá funcionando isso daí, Marlon, pra gente dar um panorama aí pra quem não sabe como que tá acontecendo isso daí. Cara, legal. Na verdade, no ano passado, houve ali uma oportunidade de fazer algumas palestras, né? No setembro, de acordo com o calendário social ali, o Setembro Amarelo, sobre cuidado emocional até então, né? Questão do diálogo em torno de crises, fragilidades emocionais e outras coisas. E como, cara, eu tenho essa coisa de falar abertamente sobre isso, houve ali uma brecha, uma abertura, um convite, um incentivo de alguns queridos aí da área da educação, até no âmbito estadual, dentro de Campo Largo, onde a gente passou por várias escolas. E, cara, foi ali que começou a nascer essa ideia de começar esse tipo de trabalho, porque daí, quando você faz uma palestra falando sobre, cara, traumas, problemas emocionais, doença psicossomática, tanta coisa, você percebe que quem se identifica quer conversar, quer falar. Então, sempre após as palestras, eu ficava ali um tempinho trocando ideia, e quando eu comecei a ver o tamanho da demanda, eu falei, cara, isso não tá normal, né? Ou eu não tinha, talvez é o normal, e eu não tinha, assim, nós não tínhamos ali a ideia da proporção disso. Aí aqui, cara, né, eu acredito que como igreja, assim, como comunidade, nós temos que sempre ter esse olhar do que nós estamos fazendo para a cidade, mas também ao nosso redor. E o que nós temos muito aqui é escola, né, cara? Não só a Diva Ren, que eu posso falar nossa escola aqui, né? Mas como também aqui a circunvizinhança da comunidade é cheia de escola, cara. E com essa oportunidade foi acontecendo naturalmente. E daí começamos ali, eu tive um contato com o pessoal do Djalma Marinho aqui, pertinho, 3 quadras mais ou menos, e eles optaram, não, cara, a gente quer esse trabalho, que é o trabalho de capelania, que é nada mais que
a escuta, o acolhimento e o direcionamento, né? E tá acontecendo, cara. Hoje a gente tá aí em 2 escolas, no Djalma e agora iniciando o trabalho aqui no Constantino. E é praticamente isso. É um dos poucos momentos que eu não falo tanto. Né? Onde eu fico quietinho e eu escuto. E é precioso, cara, porque a criançada tá precisando falar e a coisa tá fluindo, tá sendo... E uma coisa que é muito intrigante nisso tudo é o porquê que o Marlon ou que as pessoas têm um acesso tão fácil dentro das escolas. Qual que é o motivo disso? Cara, sem dúvida é a carência até dos profissionais da educação e a necessidade. Assim, eu não tenho dúvida disso. O pessoal está precisando de ajuda. Hoje não tem muito trabalho em torno desse cuidado, seja ele emocional, eu diria até o diálogo básico, cara, com o aluno. Tem as equipes pedagógicas nas escolas que são, cara, extremamente competentes, se desdobram para fazer. Mas o nome já diz, é uma equipe pedagógica, eles estão muito mais assim envolvidos com a parte pedagógica da escola, que é o ensino, que é a dinâmica de classe, de sala de aula, o cuidado entre eles, profissionais. Então falta essa coisa de alguém ali trabalhando diretamente com os alunos, com a criançada, os adolescentes. Quem dera tivesse uma escola, cada escola tivesse um psicólogo. Quem dera cada escola tivesse ali uma segurança, um policial, como a gente vê alguns trabalhos acontecendo nas escolas estaduais, onde a gente viu o que aconteceu recentemente, né, em Santa Catarina. Então, eu percebo que é um setor carente da nossa sociedade, a educação. Ô Marlon, até levando em consideração, por exemplo, a experiência que você está tendo ali, pelo que você está falando, por exemplo, assim, a demanda é gigante. É demanda emocional em relação aos alunos. A gente pode afirmar também que essa equipe pedagógica toda está sobrecarregada? Não está dando conta disso? Cara, demais, assim. Que eles também precisariam, no caso, de suporte também. Não tenho dúvida, sim, Celção, porque eles estão sobrecarregados com a demanda, a fragilidade dos alunos e, eu diria, com as limitações da rede de ensino. Então, não há dúvidas assim que está sendo um desafio grande em cada escola. Porque uma das coisas que eu percebi também, acho que a gente passou por umas 10 escolas mais ou menos, além das que estão aqui próximas e tal, é que, cara, cada escola tem a sua demanda. Entende? Aqui no Djalma, eu tenho uma percepção sobre os alunos e algumas questões. Aqui no Constantino, eu já percebo algumas coisas, assim como os lugares que eu passei. Então, além do desafio de ter muitas, né, demandas, parece que cada bairro assim apresenta algumas questões específicas. Claro que muitos problemas são os mesmos. Você vê que é gritante algumas questões assim, né, de até a vulnerabilidade dos alunos, das crianças, cara. Às vezes a gente se preocupa tanto com o perigo que acontece dentro da escola, e sim, é real, né? É real, estão muitas vezes expostos a isso, mas quantas vezes o perigo ou o maior problema e o maior perigo está dentro de casa, né? Tá na rua. Então, assim, é muito específico e é parecido ao mesmo tempo, só que eu posso dizer para vocês que os problemas, eles só aumentam. Cara, só vai aumentando essa questão. O Marlon tá aqui desde 2022, né? Mas a gente tem... eu queria que você faça um pouco sobre isso. A gente já ofereceu para a rede municipal também cursos dentro aqui da nossa da nossa capacidade, digamos assim, insignificante capacidade, mas que estende uma mão para tentar ajudar o próximo. Como que foi isso daí, esse processo, esses cursos e tudo mais, essas palestras que foram feitas? Então, rapaz, assim, a vida do Marlon agregou muito, porque
atingiu exatamente um público que a gente ainda não tinha conseguido atingir, que eram os próprios alunos, né? Mas isso por conta da experiência que a Escola Diva, ela funciona aqui no nosso quintal, né? No nosso quintal. É uma escola municipal, hoje com cerca de 400 alunos, é muita gente, né? E aí, a direção da escola, a equipe pedagógica estava percebendo a dificuldade de lidar e a gente percebeu que precisava lidar com os pais. Então, o que aconteceu? Aqui foi ministrado um curso que a gente tem, que não é um curso catequizante, é um curso que trabalha com princípios e valores, claro, cristãos, porque nós somos cristãos, mas para orientar a convivência familiar, a educação dos filhos e tal. E foi ministrado esse curso para vários pais aqui na Escola Diva na época. Isso caiu nos ouvidos da Secretaria da Educação e a secretária que estava vigente lá, né, cuidando, estava à frente, ela pegou e desafiou a nossa igreja, que é uma igreja que é uma igreja que acontece com a cidade, que se alinha com a cidade, né? A gente não quer viver a nossa vida à parte da cidade, mas com a cidade. Aí dispusemos e nós conseguimos, um pouquinho antes da pandemia, né? Que depois da pandemia ficou um pouco complicado, mas aplicar esse curso de educação de pais para que possa educar seus filhos em pelo menos 11 escolas no nosso município. Então foi uma experiência fantástica, porque linkando aqui com o que o Marlon falou, às vezes o perigo não está exatamente na sala de aula, no ambiente escolar, às vezes pode estar em casa. E esse acesso aos pais foi muito importante, porque a gente também pôde lidar com muitas dificuldades lá dentro. E até assim, às vezes, até não maldades, mas ignorância que levava pais a agirem de forma errada com seus filhos e trazendo prejuízos aí. Então, essa experiência foi muito marcante na vida como igreja e na vida da cidade. Hoje a gente tem relacionamento com diretoras, com escolas, com professores e com alguns pais dessas escolas onde foi ministrado esse curso. Legal. Isso daí é importante porque a gente se faz útil, né, dentro da sociedade. Sim. A nossa igreja que sempre teve a ideia de não ser igreja só aqui dentro desse templo, mas sair fora disso daqui, né, e ser igreja onde a gente estiver, né, e eu acredito que as escolas elas têm muita carência disso daí. Eu trabalhei na Secretaria de Política sobre Drogas uns anos atrás. Era uma secretaria que era voltada à prevenção dentro das escolas. Todas as escolas abriam as portas. Era uma secretaria municipal, mas, porém, todas as escolas estaduais também abriam as portas. Também. Convidavam, faziam questão da gente estar lá fazendo falas. A gente ia de sala em sala com linguagem própria para cada tipo de faixa etária, né? Para que ninguém ficasse excluído disso daí. Então, isso daí era muito gratificante e a gente via a necessidade das escolas, porque às vezes a professora não sabia o que fazer, né? Porque ela tinha que se preocupar com a matéria que ela tinha que dar. Não é questão de, eu não estou nem aí pro aluno, mas é questão de que realmente não tem tempo. Poxa, tem um monte de outras tarefas e daí tem alguns cidadãos de bem que colocam todo o peso da educação dos filhos nas professoras. Então, meu filho tá xingando em casa, né, porque a professora não deu educação. Pera aí. Isso daí a gente puxa o que é necessário para a formação de uma pessoa, né? O Celso citou pra gente, quando a gente tava batendo um papo sobre esse assunto, 3 aspectos. Um é a escola, o outro são os pais, e o outro é a sociedade. Exatamente. Perfeito. Então, o que acontece? Quando a gente terceiriza esse serviço dos pais para a escola, a gente sobrecarrega. Quando a gente terceiriza esse serviço da sociedade para os professores, a gente terceiriza de novo. Então, daí em vez de ser 3 cuidando para que a criança se torne um adulto, um cidadão de bem, a gente só tem um sobrecarregado
que tá fazendo o papel dos outros dois também. Exatamente. E a gente não pode esquecer que não há um reconhecimento para esses profissionais financeiramente falando, emocionalmente falando, não há suporte para eles, entende? E isso é triste, cara. Às vezes eu tô ali, voltamos ao trabalho, agora eu tive um tempinho de férias, fiquei uns dias, né, sem tá por ali. No começo do ano fui pouquinhas vezes e, cara, voltei na semana passada, acho que com o trabalho, pô, cara, a equipe pedagógica brincando, putz, ainda bem, né, agora a gente tá aí contando de novo com a sua ajuda, tem até o pessoal que abraça, brinca, não, agora me atende e tal, deixa eu falar, me ouve um pouco. E assim, é aquela brincadeira que você vê que tem muita realidade naquilo, cara. Tem, né? Certeza que tem. E não deixa de ser o que você vivenciou, Misa, o que eu tenho visto, o Celção, junto com tudo isso que ele tem visto aqui. Cara, é uma realidade triste. Triste. E o professor é o Costa Larga. É o cara que, né? Sobra ali, né? Sobra ali. Cara, e é interessante, aqui nós falamos 3 perspectivas, né, de ação. Você teve uma ação, você participou de uma ação também de prevenção a drogas, participei dessa ação aí dos cursos que foram ministrados ali para os pais, né, nas escolas. Isso para mim traz à tona uma verdade, cara. Assim, você faz uma enquete, uma pergunta básica para todo mundo quer um mundo melhor, né? Todo mundo quer que o mundo seja sem violência, que o mundo seja não sei o quê, que as pessoas sejam respeitadoras, que as pessoas façam isso, façam aquilo. A gente quer, mas aí no final das contas a gente fala assim, ei, alguém aí faz para mim. Todo mundo quer que seu filho cresça um cidadão, uma cidadã digna, respeitável, que sabe assim, inserida na sociedade, que faça o bem, que pratique as coisas boas, mas aí a gente terceiriza e diz, cuida aí pra mim. Como que tá contribuindo, né? Você entendeu? Isso é impossível, porque ninguém dá conta da demanda toda, né? E o duro, assim, você falou de alguns que às vezes atrapalham, né? Alguns pais atrapalham. Além de não ajudar, atrapalha. Eu quero participar. Como? Atrapalhando. Exatamente, atrapalhando. Agora, se você pensa assim, essa responsabilidade dividida por 3 que você colocou aqui, cara, se os professores bem remunerados, com condições de trabalho decente, pudessem desenvolver a parte dela acadêmica, se os pais assumissem a condição de educar os filhos, porque a responsabilidade de educar os filhos é dos pais. Você tem reforço... Pais, a responsabilidade de educar os seus filhos é exclusivamente sua. Não dá para transferir. Aí você tem apoios. A escola vai te apoiar nisso. Claro. Porque, tipo assim, você não precisa ensinar o seu filho sobre matemática do zero. Tem um professor que vai ajudar você nisso. Mas você pode ensinar seu filho a respeitar esse professor que está ensinando ele. O que seria o mínimo, né, cara? Mínimo. Tô falando de mínimo. Básico, velho. Tipo aí, assim, mano. Não, e aí a gente vê assim, olha, eu vou perguntar pra vocês dois aqui. Tipo assim, vocês tinham obrigação de fazer esse tipo de atividade que vocês fizeram nas escolas? Não. Tinha? Não, obrigação não. Não tinha. Vocês não foram contratados, não foram remunerados. Mas o que leva a gente a fazer? Eu creio que o que leva a gente a fazer é esse sentimento. Eu faço parte de uma sociedade, gente. E se eu posso de alguma forma contribuir... Eu vou contribuir, Perfeito. Seja na prevenção, seja na escuta ativa, seja num curso de desafio, de ensino para os pais. Não há como a sociedade também desejar uma sociedade justa, estável e tal, e esperar que os professores e os pais façam isso também sozinhos lá. Exatamente. Como um todo, nós precisamos agir. Sabe assim, o individualismo que às vezes toma conta da sociedade, da realidade humana, da existência humana, ele é desgraçado, cara, porque ele é capaz de produzir dores terríveis, porque põe cada um no seu canto, e quem se esconde no canto e se omite, acha que nunca vai chegar na casa dele. Você entendeu? E chega.
Você entendeu? Proteger aqui minha casa, não vai chegar. Gente, nós vivemos num mundo e essa convivência ela é coletiva. Ali você enfrenta em alguns momentos as dores do mundo. A dor do outro chega na minha sala. Sim. Também. Entendeu? Exatamente. Então, eu tenho responsabilidade com isso. Sim. Não tenho obrigação de peso, por outras razões. Mas eu tenho, como ser humano, o que olhar para essa realidade disposto a me colocar à disposição e falar assim, o que eu posso fazer para servir, para ajudar nesse processo? E aí a gente, olhando tudo para isso daí, a gente pode parar um pouco, respirar, refletir e pensar quem foi o grande mestre, o grande auxiliador, o grande socorro para muitos que estavam precisando, né? A cura em carne viva, a gente falando a cura, e isso que marcou o nosso mundo. Simples. Jesus Cristo. Jesus, ele se preocupava com aquela galera que estava vivendo, né? Sem dúvida, cara. E desde, cara, se você for pegar, desde antes, lá na época de Moisés, que libertou o povo, porque o povo, aquela sociedade que ele tinha, estava sofrendo e ele foi auxiliar. Sim. E veio, através de Jesus, nos auxiliar de novo. Veio ouvir, veio falar, veio ensinar, veio cuidar. Ó, não é assim, então vai lá e faz. Exato. Ó, eu vou embora, mas você tem que ir lá e fazer, você tem que ir lá e participar. E ele não fala assim, então você vai pegar a sua Bíblia e subir em cima do púlpito dentro de uma igreja e falar disso. Não, ele vai falar assim, cara, você vai ter que ir pro mundo. E agir. Exatamente. E faça. Vá e faça alguma coisa. E não existe estrutura social sem a presença da educação. Não existe, cara. Você falando do Antigo Testamento, Moisés, o povo que sai, né, da escravidão do Egito, passa pelo deserto. Já no deserto, é necessário uma reeducação. Moisés consulta Jetro, né, onde ele, escuta um cara, né, com mais bagagem, experiência, cara, faz isso, vai nessa direção. Humildade, a gente falava antes de começar a gravar o Celção aqui, não, cara, eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir, independente da minha idade. Isso é muito importante numa dinâmica de ambiente de educação. E quando você pensa em Cristo, cara, você pensa em Jesus, qual que é a estrutura que ele está propondo para aquelas pessoas ao ensinar tantas coisas para ela? É o reino de Deus. Então, ele vem até ali, você vê Mateus 5, Sermão do Monte, que vai tomando uma estrutura. Cara, aquilo é uma escola. Aquilo não dá pra... A gente... Não tem como você não falar que Jesus, até ao sendo chamado de rabi ali por todos, mestre, alguém que está ensinando, não tem como você não ver a presença da educação ali na figura de Cristo, nas palavras, nas mensagens, nos passos por onde ele passou, né? E sabe o que é fera na forma do nosso mestre por excelência educar? É que o que ele falava, você encontrava no que ele fazia. O que ele fazia, você encontrava no que ele falava. Exato. Você entendeu? Era uma coisa só, né? É uma coisa só. Fala cara. E a ação era uma coisa só. É uma coisa só. Não é tipo assim, Marlon, vá lá e faça. Eu não vou, mas vá lá e faça você. Sim. Porque é bom pra todo mundo. Vá lá e faça. Né? Ele fazia e falava e as pessoas... Isso daí é uma coisa que a gente estava estudando no grupo pequeno, a credibilidade que o líder passa. E a gente pode se envolver. Eu fico pensando que naquela época, quando Jesus veio, ele era 1 mais 12 e uma galera que andava junto e depois começou a arrastar multidões. Mas hoje aqui a gente é 400 nessa igreja. E a gente pode fazer algo a mais. Com certeza. E mesmo que a gente já esteja fazendo, a gente pode fazer mais ainda. Porque a gente não pode se contentar com pouco.
Assim, Bisa, o que se espera de um cristão, não estou falando cristão por ser o religioso do cristianismo, estou falando cristão por ser um seguidor ou seguidora do Cristo, né? Sim. Então, o que se E espera... tentar ser igual a ele, né? O que se espera do cristão é que ele haja como Cristo. É isso. Jesus não veio construir conceitos teológicos elaborados, doutrinas. A gente faz isso, a religião faz isso. Mas ele não veio, ele trouxe ensinos e princípios que se eu aplico, se você aplica, podem tornar a nossa convivência melhor e pode tornar a nossa sociedade mais justa. Aí você pensa assim, o princípio maior dele é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o ponto. Você pensa nisso, a gente vem falando nesse contexto aí, até nessa forma tríplice de você construir junto, vivendo a questão da educação. Você imagine professores, pedagogas inundados por isso. Você imagina pais inundados por isso. Você imagina uma sociedade que dá apoio, que cria uma rede de apoio a todos esses aí, porque eles estão inseridos na sociedade, cheios disso. O que vai acontecer com essas crianças, com esses adolescentes na sala de aula? Você entendeu? Tudo certo, né? Cara, a coisa caminha. Sim. Porque, tipo assim, você tem valores do Cristo. É por isso que eu insisto em falar. Vocês já viram falar algumas vezes que, tipo assim, o mundo não precisa de mais igreja, não precisa de mais teologia, precisa que aqueles que se dizem discípulos do Cristo vivam como Ele, ajam como Ele, pensem como Ele, sabe? Eu acho que é isso que temos em comum. Por isso que eu amo a minha comunidade aqui, cara, porque temos isso em comum, né? Nós não estamos mesmo preocupados com isso, com toda essa groselha teológica e tudo mais, mas quando a gente olha para Cristo, nós olhamos para o amor que Ele propõe nas suas palavras, aí temos algo em comum e aí tem que se tornar o básico, cara. Que é, por exemplo, o projeto social que acontece aqui, pô, isso une a igreja, pessoas para... né? Até fica o desafio aí, né? Sim. E assim, um objetivo nosso desse do podcast é levantar pessoas, provocar, tirar a pessoa, tirar você aí, ó, que tá sentado assistindo esse podcast, tirar você da sua zona de conforto, porque é muito legal você chegar na tua casa depois do teu trabalho e sentar e falar assim, não, a professora fez o trabalho dela, tem lá o Marlon que tá escutando o filho e o tranquilo. É muito tranquilo, é cômodo isso. Mas a gente precisa que todo mundo se doe um pouquinho mais. Sim, sim. Então o desafio, mas não queremos que você também invada a escola falando assim, eu sou capelão agora, não é isso. Não é isso. Não. Você tem que ter um preparo, você tem que saber, você tem que ter um acesso. E tem várias formas de servir. Sim. Aqui pode assistir o nosso podcast aqui, pode ter gente que tem formação na área de psicologia. Exato. Pô, se coloca à disposição. Sabe, terapeuta ocupacional, se coloca à disposição. Se você não sabe como entrar dentro dessa escola, tá aqui, ó. O Marlão tá aqui, ele conhece as pessoas, conhece o pessoal do núcleo de educação, conhece os diretores, pode ser uma escola que seja próxima à sua residência. Então você tem acesso, basta você levantar da sua cadeira. Interesse, disposição. Queremos fazer alguma coisa. É isso aí. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer. Eu e minha esposa, eu e meu filho aqui, eu sozinho quero fazer alguma coisa. Então, assim, a gente precisa que o primeiro passo seja dado. E a gente está aqui disposto a ajudar essas pessoas também. Sim. E porque a gente tem o contato, tem o acesso a essas escolas. Então, isso, a pessoa pode até falar assim, ó, posso fazer em qualquer lugar. Beleza, pode fazer em qualquer lugar. Mas a escola é um campo fantástico para fazer. E a gente tem tido acesso. Sim.
Você entendeu? Ontem começou no município de Valsa Nova esses cursos para pais, em 2 escolas, e já foi solicitado para que se faça para toda a rede. É a nossa tropa que está lá, ali na Valsa. Então, a carência é grande e você alcança muitas famílias. A partir dali, você pode semear tanta vida naquele lugar que dali você pode transformar realidades, bairros, cidades. E por que não você pode chegar num país? E a gente não tá falando de você ir lá e pregar a palavra de Jesus. Ir lá e ler a Bíblia. Não. Se você entendeu isso até aqui agora, pare e ouça. O Marlon não vai lá no Djalma lá falar de Jesus para as pessoas. Ele vai simplesmente ouvir o que aquela pessoa tá passando, aquele problema que a pessoa tá passando, aquela agonia, aquele, sabe, tudo aquele montoeira de coisas que tá afligindo, ela tá destruindo ela por dentro, o Marlon só vai lá ouvir. Ô, Misa, só tá cortando você. Cara, ele não vai lá falar de Jesus, ele vai ser. É exatamente isso. Vai ser. Cara, porque aí... Que daí você falou, porque a gente sempre pensa, fazer uma atividade lá, beleza, o que vai fazer? Então vou fazer uma coisa, vou pregar, tem que estudar, e levar não sei o quê, vou ler um texto bíblico gigante pra pessoa ficar explicando. Não é. Às vezes é só ouvir. Às vezes é só ajudar a levantar uma criança que caiu no chão, se machucou. Às vezes é só ouvir o lamento de um professor, o desabafo de um professor. Você entendeu? É ser Jesus, ser. Mais do que qualquer coisa, né? Desculpa, devolvo. Não, mas é isso aí. E é tão, cara, a conversa chegando nesse ponto é tão doido que uma das coisas que mais doeu meu coração, assim, no começo da capelania, e até nas palestras, é que toda a escola, cara, toda a escola. Eu tinha que fazer a piada. Também. Mas é que toda a escola, principalmente ali a linha de frente, a equipe, a diretoria, quanto é? Tipo assim, é caro. Aí, cara, não é de graça. Eu vim por conta. É que você veja, é que na cabeça das pessoas esse é um papel tão importante e tão, sabe, precioso, que elas acham assim, cara, não é possível que alguém venha de graça fazer isso. Exatamente. Não, é onde... E isso que é o mais da hora, né? Exatamente. Tanto que, assim, é onde começou a esse diálogo e agora estão nos procurando para isso. Aqui a nossa equipe, a nossa igreja está sendo procurada, cara, para fazer esse trabalho. Mas é porque é de graça tá injeção na testa? Não. Mas é que assim, cara, tá dando resultado, tá dando certo, tá sendo uma bênção. E, poxa, quanto é? Um churrasco pro Marlão? Talvez. Chocolate? Cara, esses dias me deram um presente lá. Eu fiquei meio confuso, chegou assim. Eu fiz uma palestra para os professores e tal. Então, aqui um presente para você. Eu falei, uau, que bacana. Vi lá, boticário, perfumaria, negócio. Na hora que eu abri um shampoo. Ué, será que foi uma piada de mau gosto? Eu queria entender o que houve, né? Eu queria entender o que aconteceu. Eu já passei por isso. É o shampoo de cabelo e barba, ainda bem. Ainda bem. Mas confesso que na hora eu falei, ficou meio Mas assim, brincadeira à parte, cara, quando você entende que há uma necessidade e você, através do que você tem, você pode fazer e ajudar, aquilo se torna cara, vira uma relação de gratidão tão grande, vira uma coisa tão bonita e acontece de forma tão natural que ela vai alavancando. E você falou uma frasezinha chave aí, você disse assim, a partir do que você tem. Não precisa inventar. Porque a gente pensa sempre assim, que eu tenho que me qualificar e fazer isso, fazer... Cara, o que você tem? Você coloca à disposição do serviço ao outro. Isso vai fazer diferença, cara. Sim. Isso faz diferença. Você pensa assim...
Fala, Não. Eu continuo, eu terminei minha fala. Eu só dei é que eu vou me empolgando, né? Vai, fala, cara. Queremos te ouvir. Gordinho, assim, velho, babudo. Vai se empolgando. Mas vou me cancelar como gordofóbico agora. Tô ferrado, meu Deus do céu. Mas eu tô falando de mim, tá? Eu me amo. Eu me amo. E amo todos os gordinhos de Jesus. Todo mundo legal. Mas, assim, você pensa... A gente pode fazer diferença com tão pouco, você não precisa muito, né? A gente não sabe como uma coisa aconteceu lá quando Jesus falou do menininho lá que tinha o peixinho e o pãozinho, e ele alimentou uma multidão, você entendeu? Isso mostra que às vezes eu posso achar que o que eu tenho é tão pouco, mas aquilo ali pode fazer tanta diferença na vida de pessoas e pode mudar rumos na vida de pessoas. Então, se você pensa assim, olha, todo esse pessoal que está conectado com a gente, está ouvindo a gente aqui no nosso podcast, se cada um aqui se levantar, começar a conversar com o pessoal da escola perto, onde eles moram, na vizinhança deles, e decidirem fazer algo, por mais simples que seja. Por exemplo, a gente vive um tempo hoje que a gente sabe que há um clima de apreensão nas escolas, né? Medo, insegurança, uma série de coisas. Se levanta um grupo de pessoas, você falou que a gente tem 400 pessoas na nossa comunidade, mas você imagina quantos aqui em Campo Largo que existem. Se pelo menos esses 400 se levantam aqui na região onde nós estamos, você imagina o que poderia trazer de paz nesses ambientes que hoje estão assolados por angústias. Sim. Por medo, entendeu? Então, sem precisar de muito. Sim. Não precisamos de muito. Precisamos da disposição de estar lá e falar o seguinte: tô aqui para vocês. O que eu posso fazer? E assim, a escola é uma das opções, mas a gente tem aqui, como o Marlon falou, os projetos sociais que acontecem aqui à noite na nossa igreja. Cara, às vezes é vir, pegar um todinho e dar na mão. Sim. Entendeu? Conversar. Dá boa noite, tudo bem? Boa noite. Como é que tá? Sim. Tranquilo, beleza? Às vezes a gente vê aí o trabalho, o pessoal querido que tem auxiliado no Bethesda, Mariane, até a Nicole esteve com a gente, tem a Gabi, que a gente, né, temos a nossa equipe, a coisa vem acontecendo, mas falta. Há uma necessidade, falta gente, cara. Você precisa vir. Você precisa vir. Né? E às vezes é exatamente isso. É chegar, sentar numa roda de conversa. Cara, você nem precisa estar tão preocupado com material ou tanta coisa. Às vezes é comer uma bolacha e ouvir quem tá aqui. Da hora. Galera, muito bom esse podcast. Sensacional. Nem fizemos muita brincadeira, é só eu que perco a estrebeira. Acho que nunca fomos tão sérios. Eu perco às vezes as coisas, né? Não teve o trrr, mas, galera, é verdade, não teve a fala hoje. Mas assim, queria agradecer o papo aí que a gente teve. Galera, você que tá em casa ouvindo esse podcast, na rua, no trabalho, onde você estiver, faça um pouquinho mais. Se envolva. Você é sociedade, você é comunidade, você é IP do Itaqui ou não. Faça alguma coisa, faça mais, faça um pouquinho mais. Isso. Né? E obrigado aí aos nossos patrocinadores. Nosso patrocinador master, Zavate Interiores. Você que quer móveis de qualidade para a sua casa. Tudo top. De qualidade. Tem o telefone aí, tem um @ do Instagram, chama lá, Vivi, faz um precinho da hora. Parcelas suaves, boleto, cartão de crédito, cheque predatado. Picles? Pagar no Picles? Pagar no Plix. E tudo mais. E galera, um grande abraço, Celso. Gente, abração, ó. É isso, faça diferença. Eu tenho pouco, faça diferença. Tenho muito, faça diferença. Faça diferença. É possível. Se você agir, e se uma vida for impactada e transformada, com certeza, valeu o rolê. Marlovski. Gente linda, toda ajuda é sempre bem-vinda. Rimou, cara. Você sabe, tudo que você ouviu aqui hoje, tudo que você ouviu aqui hoje fica como um desafio para nós, tanto como comunidade e como cidadão. Um ser inserido numa sociedade. Toda ajuda é bem-vinda sempre e se desafie. Até porque, Misa, o que acontece aí? Uma gota pode acontecer o quê?
Meu Deus. E não Isso dará. aí, uma gota Oh não my dará. God. Você que tá gostando, dá o like, compartilha esse vídeo, escreve nos comentários o que você quer ver aqui, quem você quer ver aqui. Quem sabe a gente te dê ouvidos, né? Nossa, os caras pede ajuda e depois é arrogante. Gostou do sotaque? O sotaque do Mar é muito bom, né? É bom. Arrogante. Ele dá uma puxadinha. Ele quer parecer paranaense. Tô mas dá aquela esforçando, puxadinha. cara. É isso aí, galera. Itaquera, Tamo junto. você não dará ao mundo. Valeu, um abraço, Valeu, até a valeu. próxima. Até.